Bom dia, gente. Bom dia. Nossa, esse pão aqui tá muito duro, não dá pra comer isso não. Ah, eu que esqueci ele aqui na mesa ontem. Não, pera aí que eu vou pegar o que tá no saquinho na geladeira, então. Tá bom, então. Ó, tá aqui, ó. Obrigada. Que estranho. Vocês compraram esses pães aqui no mesmo dia? Sim. Por que esse aqui tá murcho e esse tá duro? Para entender o endurecimento do pão, primeiro nós devemos saber quais são os ingredientes básicos que ele leva, que são a farinha de trigo, água, sal, fermento, sendo que na farinha de trigo há a presença de amido. Antes do cozimento, esse amido se encontra na forma de grânulos. Esses grânulos são constituídos de polissacarídeos que são insolúveis em água fria, fazendo com que as moléculas fiquem cristalinas, ou seja, bem juntinhas. Conforme o cozimento da massa, estes grânulos de amido incham. Isso porque, com o aquecimento, o amido permite a entrada da água. Esse inchamento diminui o número e o tamanho das regiões cristalinas e aumenta as ligações do amido com a água. É nesse momento que o pão assume a consistência macia e ocorre a gelatinização do amido. Depois de certo tempo, tende a ocorrer o envelhecimento do pão, em que o amido começa a expulsar o excesso de água, voltando à sua forma cristalina. Este fenômeno é conhecido como retrogradação do amido, em que essa rede começa a se contrair e espremer para fora o excesso de água, fazendo com que o pão endureça. Nós resolvemos fazer um experimento com 4 pães armazenados em condições diferentes para nós vermos a textura de cada um. O primeiro foi armazenado fora da geladeira, dentro de um saquinho totalmente fechado. O segundo foi armazenado fora da geladeira, sem saquinho. O terceiro, dentro da geladeira, com saquinho. E o quarto, dentro da geladeira, sem saquinho. Vamos abrir agora o primeiro pão, que estava fora da geladeira, no saquinho, para a gente conferir a consistência. Bom, ele está murcho e um pouco seco. Não está esfarelando. O segundo pão estava fora da geladeira, sem saquinho. Ele está duro e seco. E está esfarelando bastante. O terceiro pão, no saquinho dentro da geladeira, ele está murcho, um pouco seco, não está esfarelando, assim como o primeiro pão. E o último pão estava sem saquinho dentro da geladeira, ele está duro também e seco, esfarelando, assim como o segundo. Como pudemos perceber, o pão que estava num saquinho hermeticamente fechado fora da geladeira e o pão que estava num saquinho hermeticamente fechado dentro da geladeira, eles são iguais na textura. Assim como o segundo pão e o quarto pão que estavam fora da geladeira e dentro da geladeira sem saquinho, também tem uma textura igual. Ou seja, nós concluímos que a temperatura do ambiente não influencia na textura dos pães, mas sim o saquinho. Por que isso acontece? O pão que fica no saquinho, ele perde água, porém essa água fica retida no saquinho, o que deixa o pão murcho. Já o pão que fica tanto dentro da geladeira quanto fora, porém sem o saquinho, ele também perde água e essa água se espalha no ambiente, por isso que ele fica seco. De qualquer forma que você armazenar o pão, tanto no saquinho quanto fora, na geladeira ou não, ele vai sofrer um envelhecimento. Então, a melhor forma de armazenar o pão é colocando no freezer, porque assim ele vai cessar a retrogradação do amido. E após esquentar, é o pão que vai ficar com a textura mais parecida com o pão fresco, pão normal.